E uma mulher que segurava um bebê no colo disse: Fala-nos dos filhos. E ele disse: Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas do desejo da vida por si mesma. Eles vêm através de vós, mas não são de vós. E apesar de estarem convosco, não pertencem a vós. Podeis dar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas vivem na casa do amanhã, a qual vós não podeis visitar, nem mesmo em vossos sonhos. Podeis esforçar-vos em ser como eles, mas não tentai fazê-los como vós. Pois a vida não volta para trás, nem permanece no dia de ontem. Sois os arcos dos quais seus filhos, como flechas vivas, são arremessados. O arqueiro vê o alvo no caminho do infinito, e ele vos dobra com seu poder para que suas flechas possam ir longe e velozes. Deixais que o arqueiro vos curve com alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ele também ama o arco que é estável. A gente acabou de falar sobre um poema do Khalil Gibran, o Profeta, e justamente essa questão de pais e filhos é algo que nos colocam bastante aqui através do programa. Como fazer? O meu filho tem uma posição distinta, ele gosta de fazer determinadas coisas, e eu não entendo isso, e eu não suporto que ele haja desta maneira. É importante perceber, como coloca o Khalil Gibran neste poema, que nossos filhos não são nossos filhos. Eles surgiram através de nós, mas têm vida própria, têm entendimento próprio, têm decisões próprias, têm vontade própria. Isso não quer dizer que você não deva educar os seus filhos, conduzi-los no caminho do bem, da paz, da alegria e principalmente do amor. Mas que é importante perceber a necessidade de que eles têm que ter vida própria. Eles têm que fazer tudo isso fluir. Porque nesta questão de aprisionamento, nesta questão da depressão, nesta questão de se perder o sentido da vida, muitas vezes os pais provocam em seus filhos. Sim, através de que, eu gostaria que meu filho fosse, que meu filho tivesse tal profissão, que meu filho fosse daquela maneira, eu queria ter orgulho do meu filho. E muitas vezes o filho quer outro sentido, quer outra profissão, quer uma outra vida, quer viver de uma forma bem diferente, e não há nada de errado nisso. E o amor, ele não escolhe como a pessoa vai se portar. Tudo bem que você deseja que o teu filho tenha uma boa profissão para ter uma boa estabilidade financeira, mas particularmente eu conheço pessoas que têm uma estabilidade financeira invejável, mas que têm uma vida miserável. E daí? De que serviu aquela estabilidade financeira em contrapartida a tantos problemas e uma vida realmente sem sentido, onde a pessoa não consegue perceber os elementos através dos quais a vida se processa. Então, nem sempre a parte financeira, nem sempre a posição social vai ser algo que você vai incentivar no teu filho para que ele tenha bons resultados. Às vezes, numa situação até de poucos recursos, é possível se encontrar muita alegria, muita paz, muita harmonia interior. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a necessidade de você ser você. Tem um livro do padre Fábio de Mello chamado Quem me roubou de mim. Nesse livro, que eu acho particularmente uma joia, né, aqui em relação às nossas literaturas de autoajuda, esse livro, o padre Fábio de Mello, ele fala a respeito de tantas situações onde somos roubados de nós mesmos, onde acabamos por ser sequestrados. Sabe como é que funciona um sequestro? Lá onde o sequestrador, né, ele que toma conta de tudo, ele que faz as coisas fluírem naquela direção. E o sequestrado, ele fica à mercê do sequestrador. Isso acontece entre pais e filhos, sim, acontece, com a melhor das boas intenções. A gente não pode esquecer daquele ditado
extraordinário que diz que o inferno está cheio de pessoas com boas intenções. Não basta as boas intenções, é preciso conhecer um pouco mais e ter noção de onde nós estamos colocando, né, a nossa mão. O que a gente está fazendo com a vida das pessoas que estão à nossa volta? Muitas vezes, através de atitudes doces, estamos torturando quem se encontra à nossa volta. Muitas vezes, por medo do que possa acontecer, impedimos que a felicidade flua, impedimos que a alegria maior possa surgir no nosso coração. Você está vivendo, está trabalhando num local que você não gosta, mas você tem medo de procurar um outro emprego porque está difícil de arranjar emprego, mas e a tua felicidade? Será que não vale? E ao mesmo tempo, você precisa perceber se essa é uma questão externa que tem a ver com o teu emprego ou é uma questão interna. Porque se o problema for interno, você vai sair de emprego em emprego e vai encontrar sempre os mesmos obstáculos. Porque, na verdade, você não está resolvendo uma questão que é externa. Você está projetando algo que é interno, alguma coisa que você transporta em seu interior e que está projetando em cima daquelas outras pessoas. E isto, propriamente, vai fazer com que você jamais consiga resolver esse problema. Então, observe se o problema é interno ou é externo. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse aspecto da nossa morte, né? Sim, no dia em que muitas vezes a gente morre. E eu vou contar um pouquinho essa história. Existe esse texto da Lígia Guerra que eu gosto muito. Nós vamos debater um pouquinho sobre ele. E eu estou aqui recebendo já os SMS e a gente está conversando. Vamos expandir esse papo aqui, porque esse papo foi solicitação de você, meu amigo ouvinte, minha amiga, né, que manda os SMS para a gente, que está enviando os e-mails e em cima disso que a gente conversa. Então, vamos adiante. Bem, a minha primeira parcela de morte aconteceu quando acreditei que existiam vidas mais importantes e preciosas do que a minha. O mais estranho é que eu chamava isso de humildade. Nunca pensei na possibilidade de autoabandono. Morri mais um pouquinho no dia em que acreditei em vida ideal, estável, segura e confortável. Passei a não saber lidar com as mudanças. Elas me aterrorizavam. Depois vieram outras mortes. Recordo-me que comecei a perder gotículas da vida diária desde que passei a consultar os meus medos ao invés de consultar o meu coração. Daí em diante, comecei a agonizar mais rápido e ser possuído por uma sensação de pequenas mortes. Morri no dia em que meus lábios disseram não, enquanto meu coração gritava sim. Morri no dia em que abandonei um projeto pela metade por pura falta de disciplina. Morri no dia em que me entreguei à preguiça, no dia em que decidi ser ignorante, bulímico, cruel, egoísta, desumano comigo mesmo. Você pensa que não decidi essas coisas? Lamento, mas decidi sim. Sempre que você troca uma vida saudável por vícios, gulodice, sedentarismo, drogas e alienação intelectual, emocional, espiritual, cultural ou financeira, você está fazendo uma escolha entre viver e morrer. Morri no dia em que decidi ficar em relacionamento ruim apenas para não ficar só. Mais tarde, percebi que troquei afeto por comodismo e amor por amargura. Morri outra vez no dia em que abri mão dos meus sonhos por um suposto amor. Confundi relacionamento com posse, ciúmes com zelo. Morri no dia em que acreditei na crítica de pessoas cruéis. A pior delas, eu mesmo. Morri no dia em que me tornei escravo de minhas indecisões. No dia em que prestei mais atenção às minhas rugas do que nos meus sonhos. Morri no dia em que invejei, fofoquei e difamei. Sempre percebi o quanto havia me tornado um vampiro da felicidade alheia. Morri no dia em que acreditei que preço era mais importante do que valor. Morri no dia em que me tornei competitivo
e fiquei cego para a beleza da singularidade humana. Morri no dia em que troquei o hoje pelo amanhã. Quer saber o mais estranho? O amanhã não chegou. Ficou vazio, sem história, sem música ou cor. Morri no dia de causas naturais. Fui assassinado todos os dias. As razões desses abandonos foram uma sucessão de desculpas e equívocos, mas ainda assim foram decisões. O mais irônico de tudo isso, as pessoas que vivem bem não têm medo da morte real. As que vivem mal é as que padecem desse sofrimento, embora não percebam, mas já estão mortas. E é dessas pessoas que me despeço. Assinado, Coragem. Você que está me escutando, algum dia você já se encontrou em cima de algumas dessas questões? Algum dia você já chegou a consultar mais os seus medos do que o seu coração? Esse testamento que a gente leu agora é aquele que a gente precisa fazer hoje. Não dá para esperar um pouco mais. Não dá para esperar mais um ano, quem sabe mais uma vida. Dizem que a pior dor que o ser humano pode sentir é quando você chega ao final da vida e olha para trás e percebeu que não viveu. Percebeu que não fez aquilo que deveria fazer, que não aconteceram as coisas que deveriam ter acontecido na tua vida. Quando a gente vai se deixando ser assassinado pouco a pouco por nós mesmos, pela nossa preguiça, pela nossa falta de vontade para lutar por dias melhores e fazer com que as coisas aconteçam de uma forma completamente distinta. Precisamos acordar para a nossa vida, precisamos assinar esse testamento e deixar com que toda a parte da mesmice humana venha a se desfazer pelo ralo. Precisamos desenvolver dentro de nós esse sentimento de coragem, de força. E hoje é o dia para que façamos isso. Hoje é um momento todo especial para que tudo mude, para que as coisas aconteçam de uma forma completamente diferente. Hoje é um dia especial. Hoje é o dia da gente alcançar outros elementos na nossa existência. E você que mandou justamente, a sua pergunta sobre esse tema, é preciso pararmos um pouco, é preciso respirar, é preciso aliviar a ansiedade e observar as nossas atitudes nessa vida. Aquilo que a gente precisa fazer de totalmente distinto, a gente precisa fazer mudanças, é preciso modificar a nossa situação, é preciso alterar o processo que a gente se encontra agora. Então espero que você reflita um pouco mais sobre essa nossa mudança e não se deixe escravizar. Sim, não permita que em função de um relacionamento, em função do ambiente de trabalho, você deixe de ser você. Os índios falam muito de perda da alma. De que a gente acaba perdendo a nossa alma. E você vai perdendo a alma aos poucos e quando percebe, já não existe mais. Sabe quando você fala, você vê um cantor ali que está, um artista, e você diz, essa pessoa aí, ele canta com a alma. O fulano lá, ele está falando aquilo, mas é com a alma que ele está fazendo aquilo. A gente sente quando envolve esse aspecto da alma, quando a pessoa está vibrante, está viva, está intensa, completamente intensa naquilo que está realizando. Bem, isso é quando você tem alma. E normalmente, nos dias de hoje, onde a gente tem um número tão grande de pessoas sofrendo de depressão, em que essas pessoas estão perdendo a sua alma. Não tem mais aquela alegria, não tem mais aquela vontade. E justamente o nosso bate-papo de hoje é para que você não deixe isso acontecer. Isso aqui é um exemplo prático que eu vou dar. Às vezes lá o Zezinho, brincava com os amigos, era uma pessoa alegre, brincava com um, brincava com outro, e de repente esse Zezinho arranjou uma namorada e a namorada disse, Zezinho, eu não gosto dessas brincadeiras que você faz, não. Eu não gosto desse negócio de você ficar falando com um e dar um tapinha nas costas do outro, eu não gosto dessas coisas. Para mim não pode ser assim. E aí o Zezinho começa a se dobrar em função daquele novo relacionamento
e se dobrar em função daquilo que ele chama que é amor. Isso é amor, claro, eu estou amando e eu tenho que ajudar o próximo. A gente precisa ajudar a nós mesmos também. Não podemos esquecer de nós. Nós somos a pessoa mais importante. Isso não é egoísmo, não, porque se você não amar a você mesmo, você não consegue amar a ninguém. Se você não tiver equilíbrio, não pense que alguém desequilibrado vai ajudar a outras pessoas e vai contribuir para o seu relacionamento. E nem pense que um relacionamento vai avançar quando uma das pessoas está infeliz. Claro, se não há felicidade, como é que esse relacionamento vai avançar? Como é que vai fluir essa energia para o bem maior das duas pessoas? Por isso que às vezes eu digo aqui no ar, quando fazem as perguntas, mas o fulano me deixou, a fulana me deixou, solte foguete. Se não existia amor, se a pessoa te deixou porque não gosta de você, se não gosta de você, que ótimo que essa pessoa se afaste. Pare de se lamentar, pare de sofrer, coloque uma pedra nesse assunto e se abra para a vida, se abra para que as coisas fluam de uma maneira completamente distinta. Isso a gente precisa acordar para a nossa existência e perceber que se você está se anulando em função de um relacionamento, não existe como esse relacionamento avançar. Essa corda vai estourar mais dias, menos dias. E se não estourar externamente, vai estourar internamente. Sim, numa gastrite, numa úlcera, num câncer. Por quê? Porque não tem como. A felicidade, a alegria íntima, a ananda, como falam os orientais, é a base da nossa vida. Essa é a maior de todas as vitaminas, é o maior de todos os elixires. A ananda, a alegria interior, é quem rege, é quem faz com que tudo flua, faz com que você progrida no seu trabalho, faz com que as coisas aconteçam de uma forma completamente distinta. E você não pode abrir mão da sua alegria. Você não pode deixar que essa questão aconteça como a história do Zezinho que eu estou contando aqui. E o Zezinho ele vai ficando cada vez mais murcho, porque não, agora eu não visito. Aí os amigos ligam, Zezinho, vamos lá, vamos bater o futebol. Não, não vou não, porque a Maria não gosta que eu vá jogar futebol. Não, mas se era legal, cara, a gente conversava aqui e ele vai, né? Eu não estou falando aqui de coisas não saudáveis. Eu não estou falando que você vai fazer questões equivocadas, antiéticas, não estou falando disso não, estou falando do que é saudável. Qual que é o problema de você ter amigos? Aonde está o problema de você ter uma boa amizade, conversar com as pessoas, estar de bem com todas as pessoas? E quando você vai se privando disso, você vai se privando da própria vida. E quando você perceber, você já está morto. E num relacionamento, seja ele qual for, um ambiente de trabalho, é preciso que esta vida flua de forma cada vez mais intensa.